Olá, quem tem um gatinho em casa sabe que a saúde urinária deles é um assunto que sempre preocupa, né? É um problema muito comum, super silencioso e que, olha, pode ficar bem grave de uma hora para outra. Então hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar os mistérios por trás desse tema tão importante. E tudo começa com essa pergunta, porque muitas vezes o que a gente interpreta como mau comportamento, o gato está fazendo xixi fora do lugar de propósito, na verdade é a única forma que ele tem de gritar por socorro, de comunicar um desconforto gigantesco ou uma dor que ele não aguenta mais. E essa imagem aqui, ela fala por si só. Olha bem essa postura de esforço. O dorso todo curvado, os músculos tensos, a expressão é de dor pura. Isso, gente, não é rebeldia. É um sinal claríssimo de que tem alguma coisa muito errada e que o simples ato de urinar virou uma verdadeira tortura para ele. Ok, então vamos montar esse quebra-cabeça. Entender os sinais é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente poder ajudar. Vamos ver o que esses comportamentos realmente querem dizer do ponto de vista clínico. Então, o que a gente precisa observar? Primeiro, o xixi fora da caixa. Depois, aquelas idas constantes ao banheiro, mas que sai pouca urina ou às vezes nem sai nada. O esforço para urinar, às vezes até com miados de dor e, claro, a presença de sangue. Cada um desses sinais, que tem nomes técnicos como periúria ou hematúria, é um baita alerta de que tem uma inflamação acontecendo ali. O termo que os veterinários usam para tudo isso é DTUIF. É bom pensar nesse nome não como uma doença específica, mas como um grande guarda-chuva que cobre vários problemas diferentes. E o desafio é justamente descobrir o que debaixo desse guarda-chuva está causando tanto sofrimento. Bom, mas o que está acontecendo de fato lá dentro da bexiga para causar tanta dor? Vamos investigar a fundo agora qual é a causa principal por trás da maioria esmagadora desses casos. E aqui vem uma grande, mas grande surpresa mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, o problema quase nunca é cálculo ou infecção. Olha só, em cerca de 65% dos casos, a causa é a tal da cistite idiopática felina, ou CIF. E idiopática, sabe o que significa? É basicamente o jeito elegante da medicina dizer a gente não sabe a causa exata. Pois é, a CIF é uma inflamação da bexiga sem um motivo óbvio. Mas o ponto-chave aqui, o que realmente importa, é a ligação fortíssima que ela tem com o estresse crônico. É por isso que alguns pesquisadores até apelidaram de Síndrome de Pandora, porque o estresse abre uma verdadeira caixa de problemas físicos no gato. Para entender melhor, imagina que a parede interna da bexiga tem uma camada protetora, tipo um verniz, sabe? Nos gatos com CIF, esse verniz é falho. E aí, a urina, que é naturalmente irritante, acaba agredindo diretamente a parede supersensível da bexiga. E o resultado? Inflamação. E quando a urina irrita esses nervos que estão expostos, acontece uma coisa chamada inflamação neurogênica. É como se os próprios nervos entrassem em pânico e começassem a liberar substâncias que causam inflamação. Isso cria um ciclo vicioso terrível de mais dor, mais espasmos e mais inflamação. É aqui que a gente conecta todos os pontos. O estresse crônico age como um gatilho, ele que dispara todo esse processo doloroso. Existe uma linha direta de comunicação entre o cérebro e a bexiga. E nos gatos que já têm essa predisposição, o estresse é a faísca que acende o fogo da inflamação. Agora, a gente precisa mudar um pouco o tom, porque a coisa pode ficar bem séria. Nem toda DTUIF é igual. Existe uma situação específica que transforma esse problema, que já é doloroso, numa emergência médica que ameaça a vida do animal de forma iminente. A diferença crucial é entre a doença não obstrutiva e a obstrutiva. Na primeira, o gato sente muita dor, mas ainda consegue fazer um pouquinho de xixi. Já na obstrutiva, que é bem mais comum em machos por causa da uretra deles ser mais longa e estreita, o bloqueio é total. Nada de urina sai. Isso, gente, é uma emergência absoluta. 24 a 48 horas. Esse número é a janela crítica. Um gato obstruído não pode esperar. Sem uma ida ao veterinário dentro desse período, as consequências podem ser fatais. É uma corrida contra o relógio. E por que é tão perigoso assim? Bom, sem ter para onde ir, a urina faz com que as toxinas voltem para o sangue. Os rins entram em colapso. Mas o verdadeiro assassino silencioso aqui é o potássio. O nível dele sobe tanto, um quadro chamado hipercalemia, que ele interfere diretamente no coração, podendo causar uma parada cardíaca fatal. Certo.
A situação é gravíssima, mas tem solução. Vamos entender agora o que acontece quando um gatinho obstruído chega na clínica veterinária. Conhecer esse processo pode ajudar a trazer um pouco de calma num momento que é puro pânico. A prioridade número 1 não é nem desobstruir, é estabilizar o paciente. Isso significa correr para colocar um acesso na veia para dar fluidos, colher sangue para ver como estão os rins e, o mais importante de tudo, proteger o coração dos efeitos do potássio alto. O controle da dor também é imediato. Só depois que o gato está estável é que o veterinário vai anestesiá-lo para o procedimento de desobstrução. Com uma técnica bem delicada, o bloqueio é empurrado de volta para dentro da bexiga. E depois, uma sonda fica ali por uns 2 ou 3 dias para garantir que a uretra cicatrize e não feche de novo. E isso nos traz ao ponto mais importante de toda essa conversa. O tratamento de emergência salva a vida do gato, mas a prevenção de novas crises, essa não vem num frasco de remédio. Como essa citação deixa bem claro, o verdadeiro tratamento, o tratamento primário, é o manejo do ambiente e do estresse do gato. Então vamos para a parte final, que é a mais importante. O que pode ser feito em casa para evitar que isso aconteça de novo? Como transformar o nosso lar num verdadeiro santuário para os nossos felinos? Essa imagem resume perfeitamente a ideia. A solução a longo prazo para a CIF é o que chamamos de enriquecimento ambiental. É sobre entender o mundo do ponto de vista do gato e fazer de tudo para atender as necessidades que ele tem por instinto. Os especialistas resumem isso em 5 pilares. Primeiro, o gato precisa de um lugar seguro só para ele, uma toca. Segundo, os recursos dele, comida, água, caixa de areia, precisam estar espalhados e separados. Terceiro, ele precisa de oportunidades para brincar de caçar. Quarto, uma rotina de interação positiva e previsível. E quinto, um ambiente que respeite o olfato supersensível dele, ou seja, sem cheiros muito fortes. E além dos pilares, algumas estratégias práticas. A mais importante de todas, aumentar a ingestão de água. E a melhor forma de fazer isso é com ração úmida, o famoso sachê. Ela dilui a urina e a torna menos agressiva para a bexiga. Manter a rotina e usar difusores de feromônios também ajuda a baixar o estresse geral do ambiente. E a gente encerra com essa reflexão. Para um gato com predisposição à cistite idiopática, o ambiente não é só um lugar para morar. É a base da sua saúde física e mental. Olhar para nossa própria casa através dos olhos do nosso gato, esse é o passo mais crucial para garantir que ela seja um santuário de paz e não uma fonte constante de estresse. A diferença para ele pode ser a vida.